Olá, fique-se à vontade. Sente-se nessa mesa aí, pega sua xícara de café e vamos bater um papo. Vamos conversar sobre a nossa mente. Eu acho muito interessante falar sobre a nossa mente, porque a nossa mente, ela é muito perfeita. Deus fez assim algo para a gente explorar, para a gente crescer, para a gente realmente ver que podemos ir além do que pensamos e imaginamos. Quando o apóstolo Paulo ele dá o insight, a chave, que é a metanoia, a gente precisa aproveitar. Lá em Romanos 12:2 que vai dizer: não nos conformeis com esses séculos, mas experimentais a transformação pelo vosso entendimento, para que experimentais, para que viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A metanoia é algo que nos surpreende. E Deus, ele é aquele que vê aquilo que ainda não conseguimos ver. E ele nos chama pelaquilo que ele já está vendo e sabe que nós somos capazes de viver e que ele nos impulsiona a viver. Quando ele chama Gideão, vamos ler aqui, Juízes aqui, ó. Juízes 6, o 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás e Ezira. E o seu filho Gideão debulhava trigo no lagar para esconder-os dos midianitas. Gideão estava o quê? Escondido. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Homem poderoso. Gideão estava malhando trigo no lagar, que não era o lugar para ele fazer isso, mas ele estava ali se escondendo de midianitas, já declarando e mostrando o medo que ele tinha. E o anjo do Senhor chega para Gideão e chama ele homem de valente. Homem poderoso e valente. Coisa que a atitude de Gideão não comprovava. Mas o Senhor é aquele que nos chama pelo nome que ele quer nos dar. Pelo aquilo que ele já viu lá na frente. Aquilo que ele é. Aquilo que o poder dele vai operar sobre as nossas vidas. Homem poderoso e valente. Ele acreditou de imediato nessa palavra? Não. Por que ele não acreditou? Gideão, ele vinha de uma linhagem em qual ele ouviu falar dos feitos de Deus. Mas ele não viu os feitos de Deus e, pelo contrário, o que ele estava vendo era o povo de Deus escravizado e sendo ali oprimido pelos medianitas. Logo, aí ele como continua aqui. Ele diz ao anjo, e o anjo do Senhor, no 13, e Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres aos quais os meus pais nos contam, dizendo: o Senhor fez subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abençoou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora o Senhor nos amaldiçoou. Vamos lá, abandonou, Desculpem. E nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele disse: ó meu Senhor, como salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre, a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como um homem. Você ferirá os midianitas como um só homem. Vamos olhar a forma que Gideão se via e a forma que Deus o via. Por quê? Gideão se via como fraco, escondido, aquele que não viu milagres, aquele que foi abandonado pelo próprio Deus, aquele que foi deixado para trás, aquele que foi largado para sofrer, aquela típica pessoa vítima. Eu sou a vítima de tudo que está acontecendo. Só que Gideão, ele quis dizer que Deus abandonou, mas Deus não abandonou. Senão Deus não estaria falando com ele. Porque o povo estava naquelas condições porque escolheram seguir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e abandonaram as leis e os princípios de Deus.
E já tinha sido falado, Deus já tinha falado através de Moisés, que se eles obedecessem à lei, fizessem aquilo que era justo e reto diante do Senhor, eles seriam abençoados, eles estariam protegidos, estariam guardados pelo Senhor. Mas se eles desobedecessem os princípios do Senhor, eles desobedecessem as regras do Senhor, eles seriam oprimidos, eles passariam pela prova, eles iam passar. E eles assim estavam fazendo, porque estavam fazendo o que era bom aos seus corações. Aí ele ainda vai e fala, mas eu, Senhor, a minha família é menor, como que eu vou salvar Israel? A minha família é o menor. Porque ele ainda achava que era ele que ia fazer. Mas a metanoia é uma das coisas que me faz virar uns insights na nossa mente, é que não somos nós que fazemos. É o Senhor que faz. Quem opera é o Senhor. E o Senhor disse para Gideão, mas não é você que vai fazer. Quem vai fazer sou eu. Você crê? E eu quero contar para vocês uma história aqui, assim, minha vida. Eu sempre fui muito tímida. Então, pra ir numa padaria perto de casa, eu queria companhia. Pra ir no centro, né, do meu município, eu queria companhia. Eu não gostava de fazer nada sozinha, sempre tive vergonha. Então, era sempre muito limitada nas coisas que eu ia fazer. Sempre não tinha aquela coragem de ir lá e fazer e resolver. Só que o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, primeiro que nele não há remédio. Ele há empoderamento para fazer as coisas. Nele há, né, um encorajamento para fazer tudo que tem que ser feito. Então é ele que me encoraja. Eu sou uma nova criatura realmente. Muitas coisas que eu faço hoje que eu não fico prostrada foi porque o Espírito Santo me impulsionou. Ele me mostrou que era capaz. Ele me deu habilidade. Ele me deu sabedoria para exercer aquilo que ele queria que eu avançasse, aquilo que eu aprendesse. E para quem não, né, me conhece, eu gosto muito de ouvir a palavra da pastora Viviane, Viviane Martinello, eu gosto de ouvir a palavra dela, eu gosto de ouvir os ensinamentos dela. E eu fui abençoada em fazer um curso dela, que é a Casa de Isabel, com uma mentoria online. E eu fui abençoada para fazer. E quando eu fui, antes de eu ser abençoada para fazer, uma semana antes, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava lá em Criciúma, Santa Catarina, né? Criciúma, que é onde é a igreja dela, Babai Church. E lá eu recebia um diploma, um certificado. E eu sonhei aquilo, vi ali o ambiente que eu sonhei não era exato dentro da igreja, era um chão diferente, era algo diferente. Mas eu fiquei com aquilo. Falei, um dia o Senhor vai me levar lá. Porque agora que ele me deu esse sonho, eu sei que foi profético. Um dia eu vou pisar naquele lugar. Eu vou ter o prazer de ir lá nessa casa que tanto me abençoa através das redes sociais. E quando foi. Eu fiz. Agora eu não vou lembrar o ano certo. Acho que foi 2021 que eu recebi esse presente. Foi 2021. Em setembro de 2021, eu recebi esse presente no começo do mês. Recebi para entrar nessa mentoria, descobri que depois de um ano ia ter mais um ano, fui abençoada com o outro ano, eu fiz todo a mentoria. E quando eu terminei, um dia antes de eu terminar, eu recebi uma ligação falando que eu ia para a conferência de mulheres daquele ano. E eu falei assim, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de Aí eu peguei, a pessoa foi e falou assim, não, eu não conhecia a pessoa, tá, gente? Eu não conhecia. Ela era recém-patroa de uma menina lá da igreja, da filha dos meus pastores. E ela simplesmente falou, vê alguém que faça casa de Isabel pra vir pra cá, vai vir pra minha casa e ela ia pagar a passagem de ônibus pra ir pra lá. E eu não tinha R$ 1. Sabe, eu fui abençoada com dinheiro para viagem, com as coisas que eu precisava, né? Algumas coisas pertences pessoais que eu ia precisar. Eu fui abençoada com tudo para ir para lá. Só que eu não tô falando de. Lembra que eu falei que eu tinha vergonha, medo, receio de ir na padaria da minha casa sozinha? Não,
né, no centro do meu município sozinha, e simplesmente eu fui convidada para sair daqui de Nilópolis, Rio de Janeiro, para ir para Criciúma, Santa Catarina, sozinha de ônibus. Aproximadamente 24 horas de ônibus, sozinha, porque eu desci em Florianópolis. E lá, a pessoa que ia me receber, a Rose, uma querida, ia me buscar e a gente ia andar aí por quase 2 horas até Criciúma. E na hora, assim, era tudo que eu queria. Foi um dia antes de eu receber a conclusão do diploma. E quando, ao mesmo tempo que eu recebi, eu pensei, eu vou deixar aqui minha família e eu vou sozinha para uma casa de alguém que eu não conheço. Eu não gosto de dormir na casa nem de conhecido, nem de parente. E o Espírito Santo, ele, na mesma hora, ele falou para mim, seja forte e corajosa. Aquele ano de 2021 foi o ano que o Senhor me deu a palavra que eu teria que ser forte e corajosa. E quando veio aquilo, eu falei assim, entendi, Senhor, eu preciso ir. Então, quando a gente vai para se vencer, vencer a nossa mente, mostrar que nós somos capazes de avançar dentro daquilo que a gente se limita e dentro daquilo que a gente se vê, eu simplesmente falei, tá, Senhor, eu entendi, eu preciso fazer isso. Eu preciso romper isso. Eu preciso romper esse medo, vencer essa guerra. E experimentar daquilo que eu tanto queria, porque tem coisas que você tanto quer viver e você acaba não vivendo, não experimentando por conta do medo, por conta dessas crenças limitantes que a gente se limita, a gente se paralisa e não desfruta daquilo que o Senhor tá nos presenteando. Então, fiz a minha mala e fui, sabe? O Espírito Santo foi comigo conversando durante o ônibus, foi uma benção. E quando eu cheguei lá, lembra que eu falei que no sonho eu não estava dentro exato da igreja? O Senhor me deu a oportunidade de, no último dia, assistir o culto lá na Aba Pai, que foi uma benção. Mas a conferência foi na cidade, foi num local de evento de lá da cidade. Quando eu olhei aquele chão, era exato o chão que eu tinha sonhado. Então, assim, o Senhor, ele cumpriu, ele fez, mas eu precisei me mover dentro da palavra. E assim foi com Gideão. Porque quando ele chama Gideão, ele mostra para Gideão, não é você, Gideão. Quem vai fazer sou eu. Eu só quero que você aceite. E quando Gideão vai, ele tem cerca de 32 mil homens ao lado dele. E se resume para ir para a batalha com ele 300 homens. Porque não era ele que ia pelejar, não era ele que ia vencer aquela guerra. Quem ia vencer aquela guerra era o próprio Senhor. Era o próprio Deus. Então não interessava se ele era da menor família, se ele era da maior família. Não interessava. Deus falou assim, você é homem valente e corajoso. Deus mostrou para ele o que ele ainda não tinha visto. Porque ele foi com 300 homens para a guerra. Um homem que estava com trigo no lagar, malhando trigo no lagar. Um homem que estava escondido, com medo dos medianitas, ele foi para a guerra contra os medianitas com 300 homens. Isso significa que ele creu, ele confiou. Ele foi corajoso e valente de ir para frente de uma batalha com apenas 300 homens. Mas por que ele foi? Na confiança dele? Em que ele era não, mas no Senhor. Ele tinha entendido o que Deus ia fazer. Que o Deus que ele tinha ouvido os pais dele falar tudo que tinha feito, tirado do Egito, dado a terra, conquistado a terra para eles, e que no qual, no ambiente que ele cresceu, ele estava crescendo num ambiente de escravidão, opressão dos medianitas, e não estava vendo os milagres que ele ouviu que Deus tinha feito, ao qual ele estava se sentindo abandonado por esse Deus. Ele não tinha tido contato, a geração dele não tinha tido contato, mas quando Deus se apresentou para ele, ele decidiu obedecer. Ele decidiu confiar. E isso é metanoia. A metanoia é você decidir avançar e ir mais longe do que você pensa que você pode ir. Da forma que você se vê. Eu me vejo fraca, eu me vejo impotente. Mas o meu Senhor me vê forte, corajosa, me vê conquistando, me vê fazendo. Por quê? Porque Ele sabe que é Ele que faz. E Ele sabe qual é o poder dele sobre a minha vida e aonde Ele pode me levar se eu deixar com que minha mente seja
cresça, que a minha mente venha expandir, que a minha mente venha conseguir olhar e ver as coisas maiores que Ele pode fazer através da minha vida. Eu preciso não me limitar. Eu não posso ficar com uma mente pequena achando que eu sou pequena, mas meu Deus é grande. É abrir minha mente. Eu posso sim. Não importa a idade que você tem, você pode sim aprender. Hoje em dia, para a glória de Deus, eu vejo, sabe, pessoas 80 anos se formando, 70 anos se formando, 50 anos se formando, faculdade, fazendo faculdade. Aí a gente vai falar assim, pra quê? Já tá no final da vida, a gente sempre tem que evoluir, a gente sempre tem que aprender algo. Nós somos um ser de evolução. A gente sempre tem que buscar algo diferente para fazer, algo para crescer, para aprender, para expandir a nossa mente. Não limite a sua mente. Você pode. Talvez para você seja mais difícil aprender. Talvez para você, mas não quer dizer que é impossível. Difícil não é impossível. E a sua mente, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. Então, hoje, o que eu quero dizer para você é que Deus te vê além do que você vê. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando de valente, corajoso, e você está falando assim, tá de zoa, tá zoando comigo? Às vezes a promessa que Deus tem te feito de algo assim, tu fala assim, tá rindo igual Sara? Eu sou velha. Como que eu vou ter uma criança? Como é que eu vou me amamentar rindo? E Deus está falando, se eu tô falando, vai se cumprir. Então, assim, às vezes promessas que o Senhor está fazendo e você está achando que você não vai ser capaz porque você se limita. Não se limita. A nossa mente pode expandir, pode aprender, pode avançar. E é isso que Deus quer de mim e de você. Então não fica paralisado. Não fique limitado. Avance. Avance e vai viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Não limite sua mente. Cresça. Vai além. Vai buscar. Vai conquistar. Vai expandir a sua mente. Deus fez a nossa mente para crescer. Para realmente. Se você for ver o significado da metanoia é algo assim que, tipo, é muito grande. A gente não consegue nem mensurar. Então, vamos expandir essa mente aí, vamos crescer, vamos conquistar, vamos viver aquilo que Deus tem determinado para nossa vida, não aquilo, a forma que a gente se vê. Não, eu não sou o que eu acho que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Deus diz que eu sou, e eu vou conquistar aquilo que Ele diz que eu vou conquistar, não aquilo que eu acho que, isso aqui não. Eu vou conquistar aquilo que Ele disse que eu vou conquistar. Eu tomo posse, você também. E vamos pra frente. A gente não precisa de um exército de 32 mil. A gente só precisa de um Deus que luta conosco. A gente só precisa de um Pai que nos fortalece, que está à frente da batalha. Porque nessa batalha quem vai vencer essa guerra é Ele. Então, fica com Jesus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.